você vai vender para outras pessoas, mas através da indicação dessa pessoa. Você vai gastando dinheiro lá e não gera nenhum resultado, né? Produtividade é um hábito, um comportamento que você tem. Como adicionar alta performance à nossa rotina? Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Lembre-se das primeiras vezes que você praticou aquela atividade. Aquele início, era energia a mil, brilho no olho. À medida que o tempo foi passando, você foi perdendo aquele brilho, foi perdendo aquele jeito, aquela energia do início, não faz mais com aquela paixão. Isso acontece com a rotina em todas as áreas da nossa vida. É rotina no esporte, é rotina no trabalho, é rotina no relacionamento. É como se fosse um computador. No início ele tá rápido, o processador é novidade, e tá tudo rodando 30 aplicativos ao mesmo tempo. Você instala tudo, os jogos mais pesados, os aplicativos mais pesados, e tudo roda perfeitamente com fluidez. Depois de um tempo, o computador vai ficando devagar. Você tenta abrir 2 programas, e ele trava. A gente consegue trocar de computador, mas não consegue ainda trocar de cérebro. E agora? O que a gente faz, já que não pode trocar de cérebro? E eu vou te ensinar aqui no vídeo de hoje a atualizar o sistema operacional do seu cérebro. Trocar aqui, atualizar o Windows, lembra? Pense agora no seu dia como um todo. À medida que as horas vão passando, perdemos 2 elementos fundamentais durante o dia: propósito e clareza. Isso todo dia, durante toda a semana, você vai perdendo propósito e clareza. Propósito é o que te traz motivação. A gente às vezes faz muitas coisas e nem mais acredita que aquilo é importante no meio do caminho. Muitas vezes a gente faz porque tem que fazer, porque é obrigado a fazer, porque te mandam fazer, mas no fundo, lá no fundo, não é algo que te motiva. Muitas vezes você não entende o porquê que você está fazendo, e se você não entende o porquê, se você não entende o benefício, você acaba fazendo por fazer. E se você não tem propósito, a gente simplesmente faz de maneira mecânica. A gente não dá o nosso melhor. E isso, no mínimo, não é agradável. Inclusive, depois de um tempo, começa a desgastar. E em segundo, a clareza. A gente tem que proteger o nosso foco. A gente começa a fazer tantas coisas com tantas distrações, e isso faz com que simplesmente a gente tente fazer as coisas com diversas interrupções no meio e desvios de atenção. Ou seja, nem o que a gente gosta a gente consegue focar de maneira correta. Imagine o que a gente tem, o que a gente não vê propósito. Né? Se a gente não consegue nem fazer direito o que a gente gosta, imagina sem propósito. Então, se você não tem propósito e não tem clareza, dificilmente você vai conseguir fazer com que o seu dia fique mais intenso, mais interessante, mais produtivo. E essa sensação vai cada vez mais tirando a intensidade, tirando cada vez mais o seu foco, tirando cada vez mais resultado, e você entra numa espiral negativa. Você passa o dia inteiro fazendo um monte de coisa, ficando cansado, e chega no final do dia, sabe o que acontece? Você tem aquela sensação que você não fez nada. O que você tem que fazer então, na sua rotina, é tornar ela mais produtiva. Mas como é que eu faço isso, Rodrigo? Como é que eu deixo meu dia, minha semana, meu mês mais produtivo? É buscar o que você gosta de fazer no meio do processo e o porquê que você faz. Ou focar no desafio, né? Você bater a meta. Então você tem que ver o que é interessante, você tem que ver o porquê que você está fazendo e tentar ver uma meta para você bater, você topar o desafio. Aí o processo não fica chato. Se a rotina está difícil, foque em desenvolver
as suas habilidades. Se você achar um desafio na sua rotina, você vai naturalmente desviar o seu foco para algo muito mais positivo quando você vê. Se você vê crescimento, se você vê o propósito, você vai fazer as coisas de uma melhor maneira e ter um melhor resultado. Agora, como dobrar a sua produtividade? O que fazer quando você está realizando aquela atividade e aí você perde o foco, tenta focar novamente quando você vê a sua atenção já está em outra coisa. Muitas vezes você nem lembra direito o que você está fazendo ou o porquê que você está fazendo. Já aconteceu isso com você? E eu vou te dar algumas sugestões, coisas que eu utilizo no meu dia a dia, nos meus negócios, para qualquer coisa que eu esteja fazendo. Número um, em primeiro lugar, se você é uma pessoa normal, você deve ter mais de uma atividade para fazer, né? Você não faz uma coisa só durante o dia, senão a gente nem precisaria estar conversando para se organizar. Quando você está fazendo uma atividade e você percebe que a sua produtividade começou a baixar, pause, né, para um pouquinho essa atividade que você está fazendo e mude para outra atividade, retome aquela um pouquinho mais tarde. Então você para aquela, né, você termina, né, o que você está fazendo, mas não até o final, dá uma pausada e muda de atividade. Quando você troca de atividade, você demanda novas áreas cerebrais, você começa a exigir novos pensamentos, isso faz com que você traga de volta aquela energia inicial e o máximo de produtividade. Você volta realmente a produzir numa qualidade superior. Lembre-se de saber exatamente quais duas atividades fundamentais você irá fazer a troca. Tem que ser duas atividades da mesma importância. Você não perdeu tempo, por exemplo, descansando, e sim aumentou sua produtividade, porque você poderia falar, não está produzindo, vou dormir. Não, você só trocou de atividade. Evite também ir para o celular, evite ir para o Facebook. Se você conseguir alternar em duas atividades que você tem prioridade, sua produtividade irá elevar muito, você vai aumentar a barra. A segunda sugestão é para quando você de fato não tem mais energia, você está extremamente cansado durante o dia, enfim, isso não vai valer a pena então você trocar de atividade. Você tenta trocar, mas realmente você está acabado. Então você tentou a primeira estratégia, trocou de atividade, mas realmente, fisicamente ou mentalmente está muito cansado. Então programe 10 minutos do seu dia para efetivamente você bloquear tudo. Então você fecha o olho, se concentra, vai para um espaço que só está você. Não permita que esse descanso seja 1, 2 horas, não mais do que 10 minutos. Senão o ritmo que você vai voltar para o trabalho será muito baixo. E para retomar o ritmo vai demorar muito tempo, será menos produtivo. 10 minutos é o suficiente. Esses 10 minutos vão fazer com que os próximos 50 minutos a 2 horas tenham o dobro de produtividade, acredite. Pode ter certeza, engana-se quem pensa que os produtivos são aqueles que trabalham sem parar. Muito pelo contrário, os produtivos são aqueles que conseguem trabalhar com muita intensidade de manhã para ter a tarde inteira livre. Então, vale muito mais 2, 3 horas muito bem trabalhadas e com foco do que 8 horas parando toda hora para olhar o WhatsApp. Simples assim. Agora, vamos focar em como controlar melhor o nosso tempo. Você já deve ter tido a sensação que se propôs a fazer muitas coisas e chega no final do dia, você tem aquela sensação de que você não fez nada ou quase nada, porque não temos controle de algo que é simplesmente da nossa responsabilidade. A gente sabe que não deve parar toda hora para olhar nas redes sociais, que não deve ficar olhando o celular, respondendo mensagem, está no nosso controle e mesmo assim a gente tem essa dificuldade. Como de fato
vamos tomar o controle do nosso dia e aproveitar melhor o nosso tempo. Produtividade não é estar fazendo alguma coisa, mas estar produzindo algo relevante. Isso é muito verdade. Não adianta nada você estar fazendo coisas sem foco, sem saber o porquê, sem produzir nenhum tipo de resultado útil. Inicialmente, e dentro desse assunto, foco é essencial. Ele está diretamente ligado com produtividade, foco, produtividade, produtividade, foco. A capacidade de atenção é como um músculo. Sem uso, ele vai definhar. Ao praticar, ele se fortalece. Essa ideia ainda está um pouco abstrata, eu sei, mas vamos avançando. Papel e caneta na mão. Fica tranquilo. Vamos então desenvolver essa ideia. Atualmente, pensando rápido, qual o principal objeto que sempre está com você? Arrisco a dizer que você está com ele agora. Aquele que você dorme, aí você acorda, a primeira coisa que você faz antes de respirar é pegar, ver onde ele está, né? Isso já sabe o que é, né? O famoso smartphone. Vou lhe apresentar uma estratégia que eu uso para triplicar a minha produtividade. Mas antes, me permita fazer algumas colocações. Isso pode doer, né? Esse vídeo está bem dolorido, mas vamos lá. Existe uma técnica prática para você fortalecer a sua capacidade de atenção. Quando decidimos focar nossa atenção para algum assunto, estamos fazendo uma escolha. Qual que é essa escolha? Como tudo na vida, né, uma escolha tem uma consequência. Então, se o nosso foco é ser mais produtivo, é focar, então existe uma decisão e uma consequência, né? Você toma essa decisão, então você deixa de tomar, né, a outra opção. Perceba, a princípio começamos sempre no comando, também sempre estamos, né, a qualquer hora do dia fazendo escolhas. E para fazermos a melhor escolha, temos que adquirir consciência sobre quais consequências dessas escolhas. Né? Cada escolha é uma renúncia, né? Produz um resultado. Aceitar o preço que estamos pagando pelas consequências das nossas escolhas. Me diga agora, pensa aí, pensa comigo, pensa você. Você está pagando o preço pelas suas escolhas? Não precisa me dizer, né? Mas pensa aí agora. Né? Pensa um pouco, depois você pode me dizer, né, pelos comentários, mas reflita agora. Vou mostrar um exemplo. Você decide passar 1 hora assistindo a novela das 8, né, lá na Globo, né, certo? O que você espera como resultado de assistir a novela da Globo? Qual preço você está pagando por ficar 1 hora no sofá do mal assistindo a novela da Globo? Quais coisas você está deixando de fazer porque escolheu estar ali assistindo 1 hora de novela? E agora vamos deixar isso mais dolorido. E se ao invés disso você escolhesse ir na academia, cuidar da sua saúde, ou ler um livro para aprimorar os seus conhecimentos, ou investir num treinamento online para você ter desenvolvimento pessoal, ou trabalhar em um projeto de renda extra ou de empreendedorismo, já que você reclama tanto da vida, que seu salário não está bom, que você não está sendo reconhecido no seu trabalho. Conclusão, eu escolho onde eu dedico a minha atenção. Sempre. Você é o total responsável pela situação que você está hoje. Retomando o assunto do celular e a estratégia que eu uso para triplicar a minha produtividade. Produtividade é um comportamento que você tem. O celular, ele com certeza mudou a nossa maneira de pensar, mudou a nossa maneira de agir, mudou a nossa maneira de se comportar. E aí toda inovação, ela nos molda, né? Ela molda o ser humano. Nós, seres humanos, somos seres que nos adaptamos às coisas que estão ao nosso redor. E para pensar um pouco, como deve ter sido quando descobriram a energia elétrica, quando descobriram a internet,
E agora, né, quando descobriram o celular ele nos impactou da mesma maneira que essas mudanças de energia elétrica, de internet, e provocou essas mudanças de comportamento. E ele é uma ferramenta incrível para acessar o conhecimento. Na palma da sua mão, você tem acesso a praticamente todo tipo de conhecimento. Com a ferramenta certa, você tem o potencial de otimizar o tempo, desde que você utilize da maneira correta. Agora a pergunta é a seguinte: você está usando essa ferramenta incrível da maneira correta? A mesma mão que pode fazer um carinho pode dar um tapa. Exatamente isso. O celular, ele parece que tem um poder de atração sobre nós. A produtividade, naturalmente, ela não virá apenas de tirar o celular da sua frente. Ajuda, mas não virá somente por isso. Mas é o primeiro passo. Então, o primeiro passo é você se afastar do celular. Agora, o que acontece quando você ouve aquele alerta de mensagem, aquela notificação que você fica olhando ali do Facebook, do WhatsApp, do Instagram? Somos seres que genuinamente conseguimos focar em apenas uma coisa. Quando eu digo genuinamente, é com alta performance, com alta qualidade. Algumas pessoas se vangloriam dizendo que são multitarefa, multitask. Isso é o principal câncer da sociedade, na minha opinião. Quando fazemos muitas tarefas, direcionando o nosso foco para vários lugares, para várias atividades ao mesmo tempo, nossa capacidade cognitiva ela cai. Seguramente, quando você coloca o foco em uma tarefa de cada vez, você realiza mais rápido, com mais intensidade e com qualidade superior. Adiciona-se a isso que, focando em uma coisa de cada vez, nós armazenamos as informações com muito mais força, mas com muito mais força. Nossa memória, nos dias de hoje, está cada vez pior, porque tentamos absorver muitas informações, muitas atividades ao mesmo tempo, sendo interrompidos frequentemente. Antigamente, quando os celulares eram antigos, não faziam tantas coisas, eu memorizava RG, eu memorizava o número dos meus amigos. Hoje, nossa, imagina, não tem mais lugar na minha cabeça. E para pensar, as mensagens no seu celular, quando chegam a cada 20 minutos, ou às vezes a cada minuto, às vezes em segundos, está piorando. E sempre que estamos realizando uma atividade e a gente para dar aquela olhadinha, você perde o ritmo, né? E perde o ritmo na atividade que realmente importava. Fora que você vai ver quem está mandando, você vai julgar se é importante, aí você vai ler a mensagem e você vai pensar se você vai responder agora ou se você vai responder mais tarde. Daí você volta para a atividade que você estava fazendo, demora para entrar no ritmo novamente, e aí quando você está voltando para o ritmo, o que acontece? Outra mensagem, outra notificação. E agora, o que você faz? Você vai parar para ver quem mandou, para ler, para ver se realmente você vai responder na hora ou depois? Você vê o ciclo da antiprodutividade? Agora, imagina como seria o seu dia se você não tivesse essa sequência de interrupções. E fica tranquilo, eu sei como é, eu sei o que você está passando, eu sei que é super difícil, eu sei que desligar o celular é praticamente desligar o aparelho de oxigênio, eu sei de tudo isso, eu sei do poder de atração que o celular tem sobre nós. E é até engraçado, não vou dizer que o início vai ser fácil, não foi fácil para mim, mas o que eu posso te afirmar é como me ajudou, que com certeza como vai ajudar você. E eu vou sugerir a você exatamente o passo a passo do que eu estou fazendo já há mais de um ano e como está funcionando muito bem. Por isso que eu estou me dedicando aqui esse vídeo a ensinar essa estratégia prática para você. Então, vamos lá. Tudo
tudo, né? A base é a organização. A técnica é trabalhar em blocos. Então vamos lá. Passo número 1, aplique essa técnica hoje. Não deixa para amanhã, é hoje. Se puder, agora. Passo número 2, pegue uma agenda e prefiro uma agenda física. Sério, Rodrigo, não pode ser meu tablet, meu celular? Pode, mas se for física, melhor. Isso facilitará com que você se afaste do celular, que é o nosso foco. E você vai entender mais isso adiante. Passo número 3, liste as atividades que você tem que fazer de segunda a domingo, seja atividades do seu trabalho, atividades da sua empresa, seja as suas obrigações familiares. Seguindo para o passo número 4, coloque as atividades que têm maior importância e as que forem mais complexas para fazer no início do dia, quando a sua energia está maior, quando o seu combustível, né, quando o seu tanque está cheio. Então separa entre atividades mais importantes e mais complexas e as menos importantes. Passo número 5, que é a regra de ouro, coloque um horário para mexer no WhatsApp ou no Facebook, para mexer nas redes sociais. Eu sempre tenho 2 horários, né? Tenho 2 horários. No meu caso, das 7 às 9 eu me exercito, todo dia. Aí das 9 ao meio-dia são aquelas atividades que eu falei, mais complexas, que vão me entregar mais resultado, aquela que eu preciso mais da minha energia, tanto física quanto de raciocínio. Então, exemplo, produzir um conteúdo como esse vídeo que eu estou fazendo, eu tento gravar os vídeos mais complexos nesse horário. Aí, do meio-dia às 14, é o almoço, aí o celular tá liberado, respondo todas as mensagens, vídeo no YouTube, pode ser vídeo de besteira, né, aquele de comédia, enfim. Então, esse horário tá liberado. Das 2 às 16, são atividades mais fáceis, mais prazerosas, menos importantes, aquelas que eu consigo fazer ali mais no automático. Aí, das 18 às 8 horas, é jantar. Celular liberado. Olha, 2 vezes celular liberado. Das 8 às 10, crescimento pessoal. E aí, passo número 6, coloque o celular no silencioso e deixe dentro da sua bolsa, da sua mala, longe de você. E para encerrar, não entenda que produtividade é produzir mais em menos tempo. A maioria das pessoas acha que é isso, produzir mais em menos tempo. Produtividade é produzir algo relevante, se possível, em menos tempo. E eu gravei um vídeo exatamente sobre produtividade, então vou colocar aqui no link abaixo dessa aula, lá no meu canal do YouTube. Eu sempre estou produzindo outros vídeos, eu coloco aqui o link abaixo para você dar uma olhada melhor. E aí, o que eu estou fazendo agora, né? Eu estou escalonando o meu negócio, né? Então eu acabei de falar que eu tô gravando esse vídeo, que é mais complexo no horário, eu estou te passando uma atividade de produtividade e ao mesmo tempo no vídeo que eu estou gravando, eu estou falando para você ir lá ou acessar o link ou acessar meu canal do YouTube, Rodrigo Balza Empreendedor. Então você vê que eu estou aproveitando uma coisa e fazendo outra, então eu estou escalonando o meu negócio. Em uma entrevista, perguntaram a Tony Robbins, o maior coach do mundo: você conversa e entrevista pessoas que estão no auge do seu game. Quando se trata de produtividade, o que essas grandes mentes, esses grandes realizadores sabem que muita gente não sabe? E ele fala assim: os melhores realizadores focam no resultado e não nas atividades. Se você tentar administrar a sua lista de afazeres no mundo em que vivemos, em que temos múltiplos papéis, tentamos ser um ótimo executivo, um ótimo marido, uma ótima esposa, um ótimo pai, um ótimo membro da comunidade. Há tantos papéis que você nunca concluirá sua lista de afazeres. Outra maneira de se tornar mais produtivo em suas atividades é construir um time, construir uma equipe, se cercar de pessoas que são melhores do que você em certas habilidades, para você ter mais tempo de focar na sua habilidade especial. Quando se dá poder
as pessoas de criar o seu como e elas saberem o que e o porquê, a tarefa é feita bem mais rapidamente, ainda mais em grupo, com seu time. E realmente eu creio que em vez de uma pessoa solucionando 12 problemas, eu quero 12 pessoas solucionando um problema cada uma. Tony Robbins chama isso de RPM. Você precisa conhecer o resultado, conhecer o propósito e ter um plano de ação massiva. Esse resultado, esse propósito e esse plano de ação massiva deve ser compartilhado, alinhado e melhorado sempre com o seu grupo. Quanto mais forte for o RPM, mais rapidamente o carro anda. Então, foque na sua equipe, foca no seu time, deixa muito claro o como, o porquê e o que de cada coisa.